Direito desportivo. De médico, técnico e juiz de rede social, todo brasileiro tem um pouco, não é mesmo? E dando destaque ao futebol, como essa paixão nacional é vista pelo direito? Será que de fato a regra é clara para contratos dos jogadores, campeonatos, direitos dos torcedores, dentre outros pontos? E para falar sobre esse tema sem catimba, o Advoca se escalou os seguintes craques. Jéssica Rabelo é advogada, especialista em direito desportivo. Tiago Lenoir Moreira é advogado, professor e auditor de futebol profissional no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. E Sérgio Gandra, jornalista e apresentador do programa Papo de Esporte, aqui na Rede Super, nosso parceiro. Eu quero já começar agradecendo a doutora Jéssica, obrigado, doutor Tiago, pela participação de vocês. Finalmente. Obrigado, Sérgio, por estar aqui nessa parceria desse dia. Prazer. E eu quero já começar aqui perguntando para o doutor Tiago, o que é direito desportivo, doutor? Temos a satisfação de estar aqui na Rede Super e poder colaborar com o seu programa. E respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, a gente não pode confundir direito desportivo com justiça desportiva. O direito desportivo é tudo aquilo que engloba o direito e aqueles que estão, de certa forma, direta ou indiretamente ligados ao desporto, como os jogadores, o clube, os torcedores, a comissão técnica, médicos, fisioterapeutas, todos aqueles que participam de forma direta ou indireta do desporto estão, de certa forma, respaldados ao direito desportivo. Agora, a justiça desportiva, ela está prevista no artigo 217, parágrafo 1º da nossa Constituição, que é aquela justiça no qual tem a autonomia para julgar as causas relacionadas às competições, às organizações das competições, para julgar os regulamentos das competições, os atletas, as condutas antidesportivas, antiéticas praticadas a nível do desporto, tanto dos clubes, dos jogadores, dos árbitros, de toda a comissão técnica, aqueles que estão, de certa forma, a justiça desportiva está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o direito desportivo ele está previsto no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributário Nacional, no Código, nas leis específicas que vão reger o contrato de trabalho do jogador de futebol. Desculpa, doutor, te cortar, porque eu quero até fazer também para a doutora Jéssica, assim, mais exatamente onde que está o direito esportivo. Mas voltando ainda na sua pergunta sobre a justiça desportiva, o senhor está mencionando que está previsto na Constituição. Sim. É parte do Poder Judiciário ou tem a previsão da necessidade de criação, mas não é parte do Poder Judiciário no Brasil? O parágrafo 1º do artigo 217, ele fala que o Poder Judiciário só vai atuar no âmbito da justiça desportiva depois de esgotado todas as instâncias da justiça desportiva regulamentada em lei. A regulamentação da justiça desportiva está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aqui em Minas Gerais nós temos o Tribunal de Justiça Desportiva, que está vinculado à Federação Mineira de Futebol, lá no prédio da Federação Mineira de Futebol. As nossas sessões são todas as segundas e terças-feiras. Às terças-feiras nós julgamos os clubes, os atletas, etc., no âmbito profissional e nas categorias de base das competições que a Federação Mineira de Futebol organiza. E nós temos uma instância superior, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele está vinculado à Confederação Brasileira de Futebol e a sede do STJD é lá no Rio de Janeiro. A justiça comum, que nós dizemos, a nossa justiça comum, ela só vai atuar se for esgotado todas essas limitações, todos os recursos administrativos, né, da justiça desportiva. Mas, ainda falando da justiça, como que ela se compõe, qual que é a estrutura dela e quem que indica os seus componentes? Os seus juízes ou auditores ou conselheiros, qual que é a estrutura dela? A estrutura é formada, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele é formado por defensores dativos da casa, que fazendo uma analogia à justiça comum, nós temos ali a Defensoria Pública, né? Que está ali para defender
os atletas hipossuficientes ou os clubes hipossuficientes também, atletas menores de idade, aqueles que não têm condições de contratar advogados. Fazem parte do quadro do Tribunal de Justiça Desportiva esses defensores dativos. Nós temos também a Procuradoria de Justiça Desportiva, analogamente também ao Ministério Público, que são aqueles que fazem as denúncias, que são os custos legis da Justiça Desportiva. Estão ali para atuar e denunciar quando for o caso, processar quando for o caso, aos clientes da Justiça Desportiva. E nós temos os auditores, que são os juízes das causas. Hoje o Tribunal de Justiça Desportiva ele é composto por 4 comissões, compostas por bacharéis em Direito com notório saber jurídico, que são indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. Nós trabalhamos voluntariamente, ninguém não são servidores do Estado, nós não somos servidores do Estado. Que conhecem da matéria e são indicados para compor a Justiça. Possuímos um tempo, né, de mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4 anos, e trabalhamos lá no âmbito da Justiça Desportiva, julgando a nível de Minas Gerais, né, os campeonatos mineiros que nós temos aqui. Regional do Estado, né? Isso. Agora, doutora Jéssica, Sim. E o direito do esporte, assim, ele se atém apenas ao campo do esporte, relaciona... A doutora Tiago está aqui falando sobre outras áreas do direito, assim, nós temos um sistema, um microsistema que nós podemos chamar de direito do esporte, ou esse é espaço na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro como um todo? Então, o direito desportivo, né, como o doutor Tiago bem colocou aqui, na verdade, tudo que eu aprendi assim, foi, a princípio, por caminhar com ele. Ele que me apresentou a área da justiça desportiva. Então, ele é um âmbito assim, que tem, sim, influência, né, de todas as outras áreas. Então, não é só aquele momento que está dentro de campo. Nós temos aí o Estatuto do Torcedor, nós temos a Lei Pelé, que vai trazer novas regulamentações sobre direito do trabalho, né, como que fica a questão de contrato, a questão contratual do jogador. Então, sim, abrange todas as outras áreas do direito. Agora, a senhora está falando do contrato do jogador, vem aqui uma pergunta que paira. O jogador de futebol, por exemplo, né, que é o que a gente mais vê, ou mesmo dos atletas de outras modalidades, como o voleibol, que tem uma expressão muito grande, enfim, e diversos outros. São relações seletistas, são um vínculo empregatício? Qual que é a natureza dessa relação do atleta com o clube ou com a estrutura a qual ele está vinculado? O contrato do jogador de futebol é um contrato especial. Ele não é seletista, mas também ele tem todos os deveres e direitos próprios. Ele está previsto na Lei Pelé, esse contrato especial do jogador de futebol. Antigamente, James, nós tínhamos a figura do passe. E essa figura ela era quase um trabalho escravo. Por quê? O sujeito estava vinculado a um clube, que era o detentor do passe dele, e mesmo depois que terminava o vínculo contratual, o término do vínculo contratual, ainda tinha essa figura do passe que o sujeito estava atrelado, estava preso àquilo ali. E aí, com o advento da Lei Pelé e os avanços da legislação e todas as garantias trabalhistas também ao jogador de futebol, isso foi extinto, né? Isso caiu. Então, hoje o que nós temos são contratos específicos, especiais de trabalho no âmbito do jogador de futebol, que ele tem início e fim. E aí, quando o sujeito o atleta assina o contrato de trabalho com esse clube, ele já assina prevendo, tanto o clube quanto ele, a possibilidade dessa rescisão antecipada desse contrato, que é o que nós chamamos de multa rescisória, que foi o que aconteceu agora no caso do Neymar, né, o Sérgio? O Neymar, ele tinha um contrato de trabalho com o Barcelona e o Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória, não tem discussão, pagou a multa rescisória e está livre. Isso às vezes acontece, né? Os clubes, quando querem liberar, tem mais o passe. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Sérgio, é o seguinte: o Sérgio é jornalista e eu sou torcedor, Sérgio, eu acho que como qualquer outro, todos nós achamos que a imprensa sempre tem tendência para o time adversário. Sim. Então, eu também estou sempre criticando a imprensa. E a minha pergunta é,
Qual que é o papel dela no esporte como um todo? A gente está falando de futebol, que é o que tem mais evidência, maior, como a gente falou aqui no início, é a paixão nacional. Influencia ou apenas noticia? Você, por exemplo, noticia ou tenta influenciar? O objetivo principal é, de fato, noticiar. Né, o compromisso do jornalista, sobretudo o jornalista esportivo, não só esportivo, mas de todas as áreas, né, sobretudo é noticiar, é dar notícia para o público. Sobre essa pergunta que você me fez, sobre essa se influencia nas decisões do próprio clube, eu diria que não, porque o clube e a instituição em si já está acostumado com várias especulações. O jogador, sobretudo aquele jogador que é mais famoso, né, sobretudo o Neymar, que ele chegou até a citar, já está acostumado com essas especulações. O objetivo principal da imprensa é influenciar o torcedor. Ele quer influenciar o torcedor, ele quer mexer com o psicológico do torcedor. Né? Tanto é que se o time jogar bem e a imprensa falar que ele jogou mal, o torcedor vai falar assim, ué, mas tem um negócio estranho nisso aqui. Ah, não, eu acho que ele jogou mal então. Tem esse poder de poder influenciar ao torcedor. Então eu acho que a imprensa ela está mais objetivada em influenciar o torcedor do que propriamente o clube. Não, mas nós estamos conversando aqui também sobre a justiça desportiva. Você não acha que tem uma certa influência sobre o julgamento da justiça desportiva? Recentemente, só um exemplo bem rápido, recentemente nós tivemos um caso aqui da Libertadores, um jogador foi expulso e depois essa decisão foi revista, foi reformada. E aí houve uma manifestação da imprensa brasileira, unânime, né? No jogo do Cruzeiro lá, muito grande. Não tem esse poder também de influenciar na justiça desportiva as decisões? Acho que um pouco, mas eu creio que mais não. Porque, na verdade, isso entra no âmbito do direito, né? Como os dois estão aqui, podem falar até melhor do que eu. No final, quem vai bater o martelo lá é a área do direito, é aquela questão, porque até você citou esse lance aí do Dedé, né? A diretoria do Cruzeiro foi até a Conmebol, foi lá, então houve de fato um acordo, foi revisado por vídeo, né? Isso aconteceu também uma vez na história da Conmebol, sobretudo envolvendo o jogo do Cruzeiro também, né? Aí novamente envolve o Cruzeiro novamente. Né? Então, eu acho que no final, quem decide mesmo ali é a área do direito, é a área da diretoria, da própria Conmebol, do que propriamente a mídia. James, eu acho que a imprensa ela pode, de certa forma, contribuir para a transparência do evento em si, do fato em si. Eu acho que o VAR, né, que agora é tão polêmico, o VAR, ele veio a trazer uma transparência maior que, consequentemente, vai auxiliar no âmbito de decisões das comissões disciplinares. E o juiz também ali dentro, muito envolvido, às vezes ele tem uma dificuldade, não só de ver o fato, analisar o fato e saber que regra especificamente, porque é muito rápido, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos fazer uma pausa, para o nosso café. E vamos citar algumas frases que fazem parte do nosso folclore cultural sobre o esporte. E a primeira é do escritor Sérgio Porto. Quem diz que futebol não tem lógica, ou não entende de futebol, ou não sabe o que é lógica. Nós já voltamos. E já estamos de volta com o nosso Advocacy, conversando sobre direito desportivo. Você tem um comentário a fazer sobre esse tema? Então envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984 e entre em campo conosco aqui nesse bate-papo. E eu já vou voltar aqui perguntando para o Sérgio. Sérgio, os campeonatos de futebol no Brasil não são muito longos, não? Não é complicado o atleta, não desgasta o atleta, um campeonato longo? Desgastar acaba desgastando, né? Mas como eu tinha dito aqui na roda, aqui, né, em off, né? Eu acho que o grande problema não está propriamente no tamanho dos campeonatos, e sim na quantidade dos campeonatos, né? Aqui no Brasil a gente tem os famosos, né, e queridos, né, de fato, campeonatos estaduais, o que choca diretamente com a agenda dos clubes, né? E diretamente também no físico dos próprios jogadores. Eu tenho costume de comentar no meu programa sempre que o calendário brasileiro é cruel, né? Com os clubes e, sobretudo, com os atletas, né? Mas há um interesse dos clubes, sobretudo financeiro, para estar disputando esses campeonatos, porque dá retorno, porque o público vai, o brasileiro abraça os campeonatos estaduais, ele quer ver, né? Sobretudo aqui em Minas Gerais, quem é que não quer ver uma final entre Cruzeiro e Atlético? Né? E a imprensa aproveita, a imprensa divulga, né? Então, assim, eu diria que há esse calendário apertado por um interesse mais financeiro mesmo, sobretudo dos dirigentes dos clubes, que têm esse interesse porque dá retorno. Mas olha só, evidentemente, né, tem que produzir aí e ter resultado financeiro. Claro. Mas também não é por necessidade,
porque os clubes em geral no Brasil um pouco com dificuldade financeira. Os grandes clubes todos têm dificuldades financeiras. Não é necessário ter o campeonato mesmo? E eu pergunto pelo seguinte, tá, a gente poderia pensar, o futebol retira o campeonato regional, mas depois nós vamos, igual nesse momento, entre até mais ou menos outubro, tem o Campeonato Brasileiro que é extenso durante todo o ano, tem Copa do Brasil e tem Libertadores, e normalmente tem lá alguns clubes brasileiros que chegam na final, no semifinal e etc. Essa sobreposição não é muito pior do que ter um campeonato regional no início do ano? Eu acho que E é mais desgastante, desculpa, só para completar, para o atleta também? Que é desgastante é um fato, né? Tanto é que os clubes, os técnicos até sofrem, né, para poder estar revezando, né? E tem torcedor que não gosta. Por que você não está colocando aquele jogador que eu gosto que você coloca? O maior trabalho é dos técnicos. Exatamente, né? Eu acho que tem que ter dois plantéis, né? Assim, tem um para substituir no outro, né, Thiago? Hoje, no Brasil, nos clubes grandes, por exemplo, nós temos categorias muito precoces na formação do atleta. O Cruzeiro, o Atlético, salvo me engano, nós temos categoria sub-10. Garotos de 10 anos já disputam competições a nível estadual. E o que acontece? É cultural também? Na hora que esse atleta com 16 anos, ele já pode assinar um contrato profissional com o clube. Então, desculpa, assim, cortando seu raciocínio, mas eu vou permitir que você volte. Isso é importante. Sim. O atleta, seja lá de qual modalidade for, em qual momento que ele pode assinar um contrato como um atleta profissional com um clube, com uma organização? Desculpa, não só do futebol, mas da natação, do vôlei, enfim. A partir dos 16 anos ele já pode assinar esse contrato. Perdão, a partir dos 16 anos ele pode assinar esse contrato profissional com o clube de futebol. Então, vejamos, com 10 anos ele ingressa ali na carreira no clube, no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo, no clube grande. E caso do Vinícius Júnior, com 16 anos ele já era profissional. O Jô, ele com 16 anos foi o atleta mais novo a vestir a camisa profissional do Corinthians, com 16 anos. E entre vários outros, o Ronaldo Fenômeno, com 17 anos, já era atacante do Cruzeiro. E aí a gente entra nessa pergunta ao Sérgio. Onde que nós vamos colocar esse tanto de atleta que vai surgindo a todo momento, vai brotando no Brasil? E a gente precisa de vários todo campeonatos. Menino, né? Todo mundo quer crescer jogador no Brasil, sobretudo, né? Eu vou voltar aqui no Sérgio com a sua pergunta, mas eu queria explorar um pouco mais. Isso não entra em choque, por exemplo, essas sub-10, sub-12, sub-14, não entra em choque com outras leis no Brasil? Como, por exemplo, trabalhar antes de 14, entre 14 e 16, ter uma abertura na lei com a condição específica para que o menor de idade possa trabalhar. Não entra em choque com a legislação? Não tem que ser também à luz dessa legislação geral? Você acha com a devida vênia quem seja contrário a isso? Eu acho que o trabalho e a disciplina, o desporto, aquilo de benefício que proporciona o jogo coletivo a essas crianças e adolescentes, desde os 8, dos 9, 10, 11 anos de idade, e ali, se ele se enxergar como um atleta e achar que aquilo ali é a oportunidade da vida dele, a gente em off também estava falando aqui sobre as oportunidades, não vou falar a maioria, mas uma grande parcela dos atletas profissionais vieram de um histórico carente, de uma situação de miserabilidade, uma situação de recursos financeiros escassos. Então, o futebol é uma oportunidade para ele, para a família, poder, de certa forma, dar um passo, mudar a história da vida deles. Então, mas, doutor, aí eu vejo dificuldade nisso. Não, mas eu volto à pergunta, uma questão estritamente jurídica e não socioeconômica. Porque se a gente for pensar na questão socioeconômica, nós vamos comparar também com outras formações. Sim, estritamente jurídica. Desculpa, só porque a gente poderia pensar assim, tá, mas ele está trabalhando com o pai, que é pedreiro, e aí ele já está tendo a formação, porque também passa dificuldades, etc. Vai se aplicar em qualquer área. Mas assim, uma análise estritamente jurídica não chocaria? Não, estritamente jurídica, então. Nós temos dois tipos de contrato para os jogadores de futebol. O contrato profissional e o contrato não profissional. O contrato profissional, a partir dos 16 anos, ele assina o contrato, tem prazo de validade, tem multa rescisória. Para você tirar o jogador de lá, você tem que pagar uma multa e etc. Existe capacidade, ou então ele tem que ter um responsável para assinar junto com ele. Agora, o contrato não profissional,
que é no caso do atleta a partir de 14 anos de idade. Antes de 14 anos ele está numa iniciação desportiva. Esse contrato ele é mais frágil, digamos assim. E o contrato não profissional a partir dos 14 anos, ele dá uma certa liberdade para aquele adolescente. Ele pode escolher o clube que ele quer jogar. O clube, entre aspas, não amarra nenhum jogador com contrato não profissional. Basta uma petição simples à federação do estado e fala, olha, eu quero a liberação do meu filho, do meu jogador, eu quero a liberação para eu me transferir de um clube para outro. Então, o contrato não profissional ele tem liberdade para isso. Até se ele falar, não quero mais jogar futebol, então não tenho nenhuma responsabilidade sobre o clube, sobre aquele adolescente. Até os 14, possivelmente, fica numa linha de formação, né? Da criança ou do adolescente, né? Também não tem ele como. Ele precisa ser assistido, né? Ser assistido. E também investir na formação, na aptidão dele. E ele já começa a ser especulado, né? Desde adolescente. Já. Neymar soltou uma declaração dessa, né? Falou, eu não ligo para isso, eu convivo com pressão desde a minha adolescência, o que de fato é mesmo, que o Thiago estava falando sobre essa questão, já de ele pode escolher o clube que ele vai, e a imprensa aproveita disso para já mostrar, o fulano de tal está sendo especulado, já diz que ele não vai nem atuar no profissional do clube que ele vai, ele já vai viajar. Foi o caso do Messi, no News Old Boys, ele começou e já foi direto para a Espanha, já começou lá desde já jovenzinho, já nas categorias de base do Barcelona, junto com Xavi, Iniesta, Puyol, e hoje é o que é. O Sérgio James, é interessante salientar que o que a gente mais vê na prática desportiva são verdadeiros estelionatários do futebol. Pessoas que enxergam jogadores jovens de 14, 13, 12, 10 anos de idade, falam, você é seu empresário. Aí dá ali uma chuteira, paga alguma coisa para a família e fala que vai representar aquele jogador. Tá ajudando, né, cara? Isso é importante a gente esclarecer. Sim. Que existe a figura, sim, do intermediário cadastrado na CBF. E esse intermediário, ele tem um regulamento específico da CBF que vai reger como que é feito esse contrato entre o atleta e o intermediário. E para ele ser representado por um intermediário, ele somente pode assinar com esse intermediário depois dos 18 anos. Então existe uma grande incoerência na lei, porque a partir dos 16 anos ele pode assinar um contrato profissional, mas para ele ser representado por um intermediário cadastrado na CBF, somente a partir dos 18 anos de idade. Então, da sua fala, doutor, fica aqui uma informação importante para as pessoas que nos acompanham, né? Para os nossos telespectadores. Se alguém te procura, é melhor se informar junto à CBF para saber se essa pessoa tem um cadastro lá, se está escrita ou até mesmo autorizada pela CBF. Mas é importante, só para complementar a minha pergunta, gente, desculpa, ele pode ser representado por um advogado, porque a lei, o estatuto da OAB, ele garante a representatividade. Qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica. E o advogado ele pode representar também um menor. Então, não, mas aí está na condição de um profissional. De um profissional. Então, é importante chamar atenção para o pessoal isso. Olha, se o sujeito não é advogado e não é intermediário cadastrado na CBF, tem uma certa resistência, um certo... Tem um cuidado, uma certa atenção, né? Cuidado para não dar a vida do seu filho para uma pessoa sem uma capacitação. Né? Agora, eu quero voltar aqui na questão dos contratos, você falou aí dos contratos, etc., mas da Lei Pelé. Com o fim do passe, né, e aí falávamos aqui dos contratos profissionais, o jogador agora é dono da sua própria carreira, assim, como que era antes, como que é agora? O que mudou para o atleta com o fim do passe? Então, com o fim da lei do passe, né, que antes ele estava, assim, de certa forma, preso ao clube, agora ele pode, sim, se atentar ao contrato que ele fez, né? Ele vai ter que olhar o contrato, quando se iniciou, quanto vai se rescindir. Mas, por exemplo, vamos supor que ele tem uma nova boa proposta agora. Isso surgiu porque o futebol brasileiro começou a observar o futebol europeu. E como as vendas, como as transações eram feitas. Então, assim, se um jogador que antes ele estava com uma impossibilidade de sair do clube e ele tinha que ganhar menos e uma nova proposta muito melhor surgia e ele tinha que aguentar lá, agora não tem isso mais. Então, agora ele pode sim... É claro que nesse momento eu acho que a figura do advogado ela é fundamental para auxiliar ele, tanto na hora do contrato, a questão da transação, valores e tudo mais, eu acho que é muito importante. Então, agora ele é, sim, de certa forma, dono da sua própria carreira. Ele tem essa liberdade.
O jogador hoje, James, ele é um funcionário. A empresa é um clube, né? A empresa é um clube empresa, né? Ele é funcionário como qualquer outro. Então, ele assina carteira de trabalho, ele tem todas as regras de horário a serem cumpridas, e a partir do momento que ele deixa de cumprir com essas regras, ele é demitido, como qualquer outro empregado. Mas ele tem essa liberdade que a gente teria em outras áreas, tipo assim, quero mudar de emprego. Hoje em dia ele tem também, o que antes até então ele não tinha. Tem os direitos e os Hoje deveres. Hoje em dia ele tem os direitos e os deveres. E entre esses direitos, né, eu acredito que essa lei veio para trazer isso mais público e para trazer também essa possibilidade de ele mudar de clube, o que está sendo melhor para ele no momento. Então, nessa relação aí do atleta com o clube, ou seja qual for a natureza da pessoa jurídica com a qual ele relaciona, a justiça desportiva não interfere nisso, né? Mas eu vou deixar essa pergunta aqui, nós vamos para o nosso próximo bloco, que nós vamos para mais um intervalo. É a conta de tomarmos uma segunda xícara de café e citar o escritor Nelson Rodrigues, que disse uma frase que resume muito bem o nosso tema. Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. E já estamos de volta conversando sobre direito desportivo. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Assista, comente, compartilhe e envie a sua sugestão de novos temas, porque você já sabe que o Advocacy é nosso. E eu quero voltar aqui esse terceiro e último bloco com a pergunta que ficou do bloco anterior para o Dr. Tiago. A justiça desportiva, ela interfere nessa relação entre o atleta e o clube? Assim, tem alguma interferência dela nessa relação? James, a justiça desportiva, assim como a justiça comum, ela não atua, ela não atua de ex officio, ela vai atuar somente depois que ela é demandada. Parte do princípio, né, a própria virtude da justiça, ela está diretamente ligada à liberdade. Os clubes e os jogadores, eles possuem liberdade para pactuar no contrato, o tempo de contrato, o valor salarial, a multa rescisória, mas tudo aquilo que for permitido não é ilícito, né? Então a justiça desportiva ela dá essa liberdade e ela vai simplesmente garantir os direitos federativos do clube, que é aquele direito que o clube tem de usar o jogador nas suas competições que ele está vinculado, e o direito do jogador também de poder exercer a profissão dele de atleta, receber uma remuneração por isso e pronto. Agora, voltando aqui a um tema que também envolve o Sérgio, né? Doutora, há um dado momento, assim, que dependendo da atuação da empresa no seu trabalho, isso pode acarretar algum prejuízo, algum dano para o atleta, de alguma forma, assim, qual que é o momento ou as situações em que um atleta precisa de procurar, por exemplo, um advogado para se defender, sobretudo com relação à atuação da imprensa? Isso ocorre, é comum isso ou não? Muito boa essa pergunta, James. Então, é o seguinte, aqui no Brasil, nós somos apaixonados por futebol. Então, o torcedor, ele quer acompanhar o jogador em todos os momentos. E o jogador é uma pessoa comum, como qualquer outro. Então, assim, ele vai ao supermercado, ele pode frequentar uma balada, pode ir à igreja, fazer outras coisas. Então, às vezes, a mídia influencia sim, porque notifica uma coisa ou outra que não pode ser boa para a carreira dele. Então, por exemplo, os clubes, eles têm advogados, né? Então, o Cruzeiro tem os advogados, cada clube tem o seu grupo de advogados. Mas é muito interessante, quando o jogador pode, ele ter um advogado para as questões extra-campo, para as questões pessoais dele. Até para poder orientar, né? Porque é um campo novo, que ele não entende. Geralmente ele não tem noção da questão jurídica. Então, assim, ele precisa, assim, de alguém que seja especialista na área, para poder ajudar ele na conduta, assinar um contrato, fazer uma conferência de valores, auxiliar ele em todos os momentos. James, quando a gente falou no bloco anterior, muitos atletas vêm de uma família humilde, um grau de instrução baixo, e muitas vezes eles perdem até dinheiro mesmo, porque não sabem nem tratar de uma hora, da noite para o dia, começa a ganhar
um valor que é bem superior à média nacional, né, digamos assim. Então é interessante que esse jogador ele seja devidamente orientado, tanto do ponto de vista legal. Eu tenho clientes e amigos jogadores de futebol que falam o seguinte: doutor, o sujeito ele transfere de um clube para o outro e muitas vezes ele muda de cidade, estado, país, é uma outra cultura. Imagina só, o sujeito que fez toda a categoria de base dele em São Paulo e de repente ele cai de paraquedas em Belo Horizonte. Ele precisa de alguém para analisar um contrato de aluguel dele, para que aquela pessoa não faça um contrato abusivo. Às vezes ele não sabe ler e escrever direito. Não sabe, ele não fez não frequentou a escola primária, ensino médio e tudo mais. Ele precisa de alguém para analisar os diversos contratos, para abrir uma conta uma conta no banco, para ver que ele não está sendo lesado. Uma assessoria pessoal. Nós advogados a gente representa. Né? Vai comprar um carro, um imóvel, um investimento, é bom ter um profissional para orientar. E muitas vezes, né, como a instrução às vezes não foi, né, lá das melhores, eles nem sabem que existem advogados especializados na área desportiva. Então isso é muito bom a gente deixar aqui claro também. Lá no escritório nós temos vários clientes, jogadores, né, que nos consultam, que a gente acompanha o tempo todo. Então, assim, existem sim advogados especializados. Se bem que nesse caso aí não é assim bem da não questão do esporte, né? Sim. Mas da vida dele, uma consultoria mais pessoal. Claro. Direito de família, o jogador vai mudando e fazendo filho em cada lugar que ele vai aí. Depois... Complementando isso que os dois estão falando, né, mais pro lado imprensa, acho que é importante falar que a imprensa esportiva, sobretudo, né, ela quer dar voz também para o torcedor, não só ouvir o jogador, mas ouvir o que é que o torcedor acha. Tanto é que nos finais de jogos, eles entrevistam muitos jogadores, mas muitos veículos também optam lá e fica um lá no campo e o outro na torcida, né, para poder ouvir o que é que o torcedor quer dizer. No que se refere a essa questão de que a Jéssica, complementando o que ela estava falando, sobre essa questão da importância do jogador ter um advogado, né, eu acho que isso é importante sim, isso é um prato cheio para a imprensa, porque o torcedor... Não adianta, porque isso é uma verdade que se o torcedor disser que não, ele estará mentindo. Ele falar assim, eu me importo só com a atuação do jogador em campo. Não, ele quer saber o que o jogador faz fora de campo. Com certeza. Sim, sobretudo aqueles que já foram pegos em baladas, em festas. Ah lá, não tá jogando porque estava bebendo no final de semana passado. Né? Então, assim, e a mídia, obviamente, ela noticia, ela faz, o fulano de tal foi pego bebendo não sei quantos copos de cerveja em balada e se envolveu com fulano de tal, e é isso e aquilo, e o torcedor cai em cima, né? Eu acho que é nessa hora que entra também essa questão penal do direito, né? Agora, ou seja, já que você está falando, a imprensa vai falar também o que o torcedor quer saber. Nós, torcedores, estamos querendo saber sobre como foi recebido o chamado árbitro eletrônico. Né? Isso é bom, vai ajudar a elucidar melhor, até nas decisões do juiz, só vai ampliar. Como foi recebido isso? Legal essa foi meio sigla, rápido, né? Foi sim. Aqui no Brasil demorou um pouco, né? Isso já havia... Não, mas rápido assim, eu acho que a Copa colocou isso mais em evidência. Sim, também, né? com certeza. Né, a sigla VAR, né, ou seja, Video Assistant Referee, né, é a sigla em inglês, né, que é apto de vídeo, né, assim, apto de vídeo. E é engraçado porque tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que envolve o que realmente está acontecendo no campo, o torcedor quer saber. Então, foi recebido de forma maravilhosa pelos torcedores, né? O VAR, ele é amigo tanto dos jornalistas, tanto dos jogadores, de todo mundo. Eu tenho me perguntaram já esse tipo de pergunta no quadro, né, do programa do quadro que eu apresento aqui do Papo de Esporte, no pessoal de Tudo Um Pouco. Aí o pastor Serginho me fez essa pergunta. E eu respondi para ele o mesmo que eu vou responder aqui. O futebol ele precisa ser humano na torcida. Ele precisa ser humano no campo ali, na amizade dos jogadores, mas no que se refere a leis, regras, quanto menos humano, melhor. Se tem ali um vídeo, um assistente ali para realmente saber o que aconteceu, ótimo, né? Volto no caso do Dedé, que foi aquilo, tudo que aconteceu, e aí o que aconteceu? Olharam o vídeo, olharam lá no VAR, aconteceu isso, e o árbitro interpretou assim, tá, então vamos anular a pena. Então o VAR ele chegou para isso, né? É importante dizer que aqui no Brasil é um equipamento ainda muito caro, caríssimo, tanto é que não tem em todas as competições. Tem na Copa do Brasil, envolvendo alguns times, a Libertadores. Né? Então isso vai entrando pouco a pouco aqui no Brasil, né? O mais difícil aconteceu que foi entrar, né? E agora, sobretudo, indo aí talvez agora nos campeonatos estaduais, né? Vamos esperar. Agora, isso tira as dúvidas dentro do campo, por exemplo, no futebol. Sim. E se for, por exemplo, fora do campo, doutor? E aí, a justiça desportiva também atua na vida do atleta? Ou não? Não. O Tribunal de Justiça Desportiva, ele vai julgar o atleta, o árbitro, o clube, etc.
somente no âmbito daquela competição. E a vida particular do atleta não diz respeito à justiça desportiva e ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Nós temos casos famosos no Brasil, do caso do goleiro Bruno, por exemplo, que foi acusado de ter praticado um homicídio. Ele era capitão do Flamengo, campeão brasileiro naquela época, e o Flamengo, dentro da legalidade, rescindiu o contrato de trabalho com ele, porque ele estava preso e ele não podia exercer o trabalho dele como jogador de futebol. E depois, numa outra oportunidade, o goleiro Bruno veio ganhar uma liberdade provisória e pôde voltar a jogar futebol no Boa, clube lá de Varginha. E né? acabou acontecendo coisas ruins lá. E aí depois ele voltou, ficou preso e automaticamente o contrato dele de trabalho foi reincidido novamente, ou suspenso. Falar, né? E não teve interferência nenhuma se ele voltar a jogar. James. Mas isso, só um minutinho, Sérgio, pelo seguinte, porque você acabou falando aí também de balada, ou seja, a vida do jogador fora da prática do esporte, do seu ambiente de trabalho, se é à noite, se é no final de semana, se é na vida com amigos, família, etc., isso nada tem a ver com a justiça desportiva. Mas né? é importante salientar, gente. Isso pode trazer prejuízo para o clube. Claro, isso pode sentir, isso que eu ia falar. O no contrato... âmbito E críticas. E críticas. O contrato especial do jogador profissional com o clube, via de regra, ele prevê cláusulas específicas de que o jogador ele não pode ter uma vida extracampo tumultuada. Por quê? Se ele chegar atrasado no treino, se ele não tiver alto rendimento, se ele não treinar da forma que é esperada do clube, o clube pode até mandar ele embora por uma justa causa. E o tá torcedor certo? quer saber por que é que ele chegou atrasado. E ele vai Exatamente. aonde? Na imprensa. Então, digamos assim, ele tem uma relação contratual com o clube que ele tem que cumprir os direitos e os deveres dele também. Agora, ainda na linha dos direitos, vou perguntar aqui para a doutora Jéssica, assim, o jogador pode explorar, a gente vê muito isso, sobretudo fora do Brasil, acredito também aqui, mas como que se dá essa, digamos, essa exposição, essa exploração da imagem do jogador como jogador, ou seja, com propagandas, com veiculação da imagem dele com algum produto ligado ao clube, enfim, isso também pode, doutora? O profissional pode utilizar a sua imagem para também ter outros contratos? Então, como a gente falou, né, foi o que ele escolheu, né, a profissão que ele escolheu. Por exemplo, nós advogados, nós temos o código de ética, o código de estatuto, o estatuto da OAB. Então, assim, nós temos que seguir aquilo ali. Então, tem certas coisas que o advogado não pode fazer, né? Nós temos que nos portar de acordo com a profissão que escolhemos. Sim. Da mesma forma é o jogador. Então, ele tem que se atentar para a conduta dele, para o contrato que ele está assinando. E, assim, em qualquer área também, ele tem que ver essa questão de exploração. Bom, se há uma exploração trabalhista, o que há ali naquele contrato novo que ele está assinando? Né? Levando em consideração que ele tem um contrato com o clube, ele é funcionário do clube, empresa, será que ele estaria representando bem com essa propaganda? Será que ele está passando uma boa imagem? Ou seja, alguma coisa que não seja incompatível com a natureza da atividade do clube, né? Como qualquer empresa. Você não pode ter uma atividade incompatível que expõe a empresa. É legal a gente observar as propagandas que o Neymar faz, por exemplo, né? Porque eu acho muito bacana as escolhas que ele faz. Época de Dia dos Pais, ele faz campanha com o filho dele. Então, assim, a gente sempre vê ele representando bem o time dele. Né? Você não vê ele como uma propaganda, algo pejorativo. Então, assim, ele está numa fase boa de escolhas. Aí que está o grande filão do direito desportivo, é atuar nessa área. É uma área que nós temos que gira muito dinheiro. Sim. E os contratos são bem específicos. Você vê que essa questão do Neymar fazer propaganda, ou outro jogador fazer uma propaganda extra, que não tem nada a ver com o clube dele, isso já é uma questão contratual bem específica. Precisa de profissionais especializados para tratar deste assunto, sabe, James? Porque a grande maioria dos jogadores que assinam o contrato com o clube,
o clube ele detém ali a imagem daquele jogador. E no caso do Neymar, eu acredito, eu não participei, não vi o contrato dele, ele deve ter um contrato paralelo com o clube, garantindo a ele uma liberdade para fazer determinados tipos de propaganda, sabe? Então, cada caso é um caso, cada atleta é uma situação bastante específica. Depende também até da exposição, do desempenho e tal. Agora, nós estamos chegando aqui ao finalzinho já do programa, assim, bem rapidinho, para vocês três, em 2 ou 3 palavras. Uma das justificativas para termos Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil é estimular o esporte, aprimorar as instâncias em geral, justiça desportiva e até a imprensa, né? Como que vai lidar melhor com a cobertura dos esportes. Bem rapidamente, assim, considerações finais. Isso aconteceu para vocês? Tivemos esse legado? Além do maldito, do prejuízo dos financeiros? De fato, né? Houve um burburinho, né? Tudo que se refere a esporte no Brasil é assim, né? Então eu acho que cumpriu com as expectativas, vamos dizer assim. Doutor Thiago. Eu acredito que não, infelizmente, viu, James? O esporte, nós perdemos uma excelente oportunidade de tirar jovens de periferia, de descobrir novos atletas, de arrumar campos de futebol de várzea, de bairros, da gente fomentar mais a prática esportiva, que é de suma importância para a cidadania, e tanto com a Olimpíada quanto com a Copa do Mundo. E passados os 2 eventos, a gente vê que nós temos hoje grandes estádios, mas a população carente em relação ao esporte. E aí, doutora? E eu pego um pouco de cada um do que eles falaram, porque infelizmente tem essa questão que o doutor Thiago falou, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente recebeu uma Copa do Mundo, Olimpíadas, deu também um acesso a pessoas que nunca foram a estádios conhecer, então deu um pouco mais, sabe, de cultura esportiva para essas pessoas. O que eu vi, assim, eu vi no Mineirão e aonde eu fui, assisti vários jogos, então eu vi isso, eu achei bem legal, assim, nesse sentido. Que bom. Gente, obrigado aqui por essa conversa tão boa sobre esporte, direito esportivo, doutora Jéssica e doutor Thiago, o Sérgio está aqui conosco. Prazer. E nós chegamos ao fim do nosso programa registrando a colaboração do jornalista Sérgio Gandra, que nos ajudou no desenvolvimento desse tema e no direcionamento das perguntas sobre direito esportivo. Quer fazer parte da nossa redação? Então envie a sua sugestão de tema e perguntas para o nosso e-mail advocacy@redesuper.com.br e até o nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.